Um vídeo rápido para a gente comentar sobre os bons números que o resultado do Banco do Brasil nos trouxe, falar também sobre dividendos e perspectivas futuras da empresa. O banco divulgou o resultado dele na noite de ontem. Hoje, logo na abertura, o banco caía quase 3%, enquanto praticamente todo o Ibovespa opera no positivo. Durante o dia ele veio buscando uma recuperação e a gente vai olhar os números, vai ver o balanço e tentar enxergar o que o mercado não gostou nesses números. Antes da gente partir para isso, uma informação bem rápida. Agora que a gente já tem o número dos 4 grandes bancos, com eles somados e quando a gente compara 2023 com 2024 até o segundo trimestre, no total o lucro dessas empresas cresceu 13%. Destaque maior aqui para o Santander, uma alta de 43%, mas de maneira recorrente, não baseado em um resultado ruim do ano passado, quem teve a maior alta foi o Banco Itaú. O Banco do Brasil trouxe bons números, um lucro de 9,5 bilhões, que superou o consenso de mercado, veio acima da expectativa, que era de 9,2 bilhões nesse trimestre. Tem um lado negativo, um aumento da inadimplência, uma provisão maior, e é disso que o mercado não gosta, já começa a questionar até mesmo a distribuição de dividendos do banco, se ela vai se manter ou não, com essa inadimplência e esse custo aumentando. Já falando de dividendos, o banco também anunciou 2,6 bilhões de reais em forma de proventos. Aqui a gente fala de dividendos e juros sobre capital próprio. O valor do JCP é de 0,31, só que aqui a gente tem a incidência de 15% de IR no caso do JCP. Já no caso dos dividendos, é um dividendo de 15 centavos líquido que vai estar caindo na sua conta. Para fazer jus a esse dividendo, o sócio tem que estar posicionado no dia 21 de agosto. Daqui aproximadamente 2 semanas, já anotem na agenda, e pagamento no dia 30 de agosto. Olhando para o resultado da empresa, sempre olhem os números oficiais através do seu RI. Aqui um material bem resumido, num fluxo de fácil entendimento. A gente vai começar pela margem financeira, que a gente tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo é que a margem bruta cresceu 11% sempre na comparação anual, segundo trimestre de 23 com segundo trimestre de 24. Só que a margem com clientes, carro-chefe do banco, ela teve queda, tanto na comparação trimestral quanto na anual. Quando a gente olha aqui para o anual, ela caiu 1%. Isso não é nada preocupante ainda, só que a gente já enxerga uma estagnação. Estagnação essa que o próprio mercado já esperava em algumas linhas do banco. Além disso, a gente tem a carteira de crédito do banco, que atingiu quase 1,2 trilhões de reais nesse período, um aumento de 13%. Foi um aumento considerável, talvez um dos mais fortes que a gente teve aqui no setor bancário. E o ponto negativo fica desse lado direito aqui. A inadimplência do banco não para de subir, justamente em um momento em que a inadimplência dos outros 3 bancões ela começa a cair. A gente vê melhoras de Itaú, Santander e inclusive do Bradesco. É um movimento um pouco atípico e esse é o principal motivo dessa queda na cotação. Já adiantando tudo aqui, é diminuição de margem com o cliente, aumento de inadimplência, que leva ao aumento no PDD. O banco inclusive fez revisão, mas a gente já vai chegar lá. Então aqui a gente tem a carteira de crédito ampliada, isso é ela completa, a inadimplência acima de 90 dias não para de subir e até aqui embaixo essa formação é o NPL. Os outros bancos costumam trazer isso daqui como NPL Formation, e aqui também piorou a situação na comparação anual. Quando a gente pega a carteira e abre ela, começando pela pessoa física, que é a única das 3 que a gente não teve alteração, ela caiu na comparação anual, cresceu na comparação trimestral, mas é algo muito marginal. A gente pode considerar aqui uma lateralização quando a gente fala da inadimplência da carteira de pessoa física. Quando a gente olha aqui para jurídica, que só a nível de informação é a maior carteira do banco, pessoa jurídica é maior do que o agro e maior do que pessoa física. A inadimplência acima de 90 dias ela teve uma alta considerável, hoje de 3,4. Sempre lembrando que a gente fala da inadimplência acima de 90 dias porque essa daqui é aquela mais grave, de difícil recuperação, dá mais trabalho em negociação e o banco por muitas vezes nem espera a recuperação desse crédito. Então subiu bastante aqui na pessoa jurídica. Quando a gente olha para o agronegócio, a mesma situação. Era de apenas 0,58 e hoje é de 1,32. Ela mais do que dobrou nesse período. E aqui fica um comentário bem rápido. Muita gente diz que isso não tem problema, porque esse 1,32 ele ainda é muito pouco. E na realidade não é assim que funciona, e é exatamente por isso que o banco divide os tipos de negócio de cada carteira. A gente tem pessoa física, jurídica, agro e demais. Existem outras tipificações ainda, porque cada carteira tem um risco inerente a ela. O risco do agro ele é muito baixo, por isso ele sempre vai ter uma inadimplência menor quando a gente compara com pessoa física, por exemplo. Então, olhando exclusivamente para esse número, que é do agro e que
que tem um risco baixo, esse resultado não é bom, mesmo parecendo algo pequeno, porque ele mais do que dobrou no período. E qualquer taxa de inadimplência que mais do que dobra em 12 meses é algo para ficar de olho, algo para acompanhar bem de perto. E aqui para fechar, talvez esses 3 pontos negativos ou 3 pontos de atenção, o resultado do banco foi muito bom, não existe alarde aqui, mas esses 3 pontos explicam o motivo dessa queda e porque a cotação, por exemplo, não disparou. Enquanto todos os bancos vêm numa queda praticamente vertiginosa ali do PDD, no caso do Banco do Brasil isso não está acontecendo, caiu um pouquinho na comparação trimestral, mas o que interessa para a gente é sempre anual, e na comparação anual teve uma alta considerável, puxado por quê? Por toda essa inadimplência e esses números que a gente acabou de ver aqui. A gente tem deteriorização em algumas linhas, a inadimplência começa a subir sem parar, o banco começa a ter que provisionar mais. É um processo normal. Esses são os 3 pontos de atenção do resultado do banco hoje, por isso, enquanto o Ibovespa está todo no verde, ele abriu numa queda de quase 3%. No mais, o resultado do banco foi muito bom, receitas cresceram, margem bruta cresceu. Tudo isso a gente consegue enxergar aqui. A margem subiu 11% no período. Ponto negativo fica pelo PDD. No caso do Banco do Brasil, eles se utilizam de PCLD, mas cada banco tem sua nomenclatura e isso é normal. Ela também cresceu quase 9% na comparação anual. A margem financeira líquida cresceu quase 13% e o lucro líquido aqui embaixo atingiu 9,5 bilhões de reais, um aumento de 8,2% na comparação anual. Então, quando a gente tem um resultado misto, uma melhoria na margem, a carteira cresceu bem, foi um bom retorno, só que de outro lado a gente começa a ter uma inadimplência que cresce, um PDD que cresce, o banco começa a ter que rever suas projeções, ele faz aquela revisão do guidance. Nessa coluna do meio, o banco destaca aquilo que é observado, traduzam isso daqui como executado. A gente tem o guidance inicial e a gente tem aquilo após a revisão. Então, na carteira de crédito, o banco manteve o seu plano. Aqui na margem financeira bruta, lembra que eu falei que foi um ponto positivo? Ele tinha um plano de crescimento estratégico de 7 a 11%, o executado está na casa de 16%. O que o banco faz? Ele fala, opa, deixa eu revisar, porque eu estou entregando mais do que eu prometi, e a revisão passou de ser de 10 a 13% de margem para esse ano. Todos os outros foram mantidos, o ponto negativo fica realmente aqui para PDD. PDD que sempre vai derivar da taxa de inadimplência, como a gente viu, a inadimplência do banco não para de crescer. O banco trabalhava com um intervalo de 27 a 30 bilhões para esse ano de 2024 de provisão para crédito duvidoso. Em 6 meses, ele já executou mais de 16 bilhões, ou seja, esse número já ficou para trás. Se o ritmo seguir o mesmo, ele vai provisionar mais, a gente vai ter um impacto negativo muito maior. Então, o que ele fez? Subiu o guidance dele, o banco trouxe a expectativa de que vai provisionar de 31 a 34 bilhões de PDD por conta de uma inadimplência maior. Olhando para esse resultado exclusivamente do banco, foi um bom resultado. A gente teve um resultado final que é a linha de lucro líquido muito satisfatória, acima do que o mercado esperava, acima até mesmo daquilo que eu esperava. Só que até chegar nesse lucro líquido, o mercado começa a enxergar o movimento até mesmo contrário do Banco do Brasil. Enquanto alguns bancos melhoram suas margens, melhoram sua inadimplência, a do Banco do Brasil parece estar fazendo um caminho um pouco diferente e esse é o único ponto de atenção para esse resultado. Esse resultado foi muito bom, basta saber daqui para frente se essa piora, que já era esperada, isso não é conversa nova, ela já era esperada, basta saber se essa piora ela vai continuar. Caso ela continue piorando, aí sim a gente começa a ter um cenário um pouco pior, falando até mesmo do valor de cotação. Até lá o investidor não tem muito o que fazer, a empresa é saudável, distribui muitos dividendos e é esperar o próximo balanço para saber o que vai acontecer com o Banco do Brasil. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios, se pretendem ser sócios do Banco do Brasil. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.